dia 27/8, 9h30 da noite, e a gente está aqui para falar mais um pouquinho juntos sobre estética e sobre tudo que envolve então esse mundo e esse mercado que a gente está acostumado, mas mesmo assim parece que a gente já conhece muita coisa e ao mesmo tempo tem algumas dificuldades de entender alguns detalhes, né? A nossa proposta hoje é falar um pouco sobre gestão e tudo que pode envolver a gestão nesse meio que a gente vê crescer e ainda os números dizem, a ABPEC diz que entre 2019 e 2020 a estética ainda pode crescer 4,7%. Então é bastante coisa. É um mercado que ainda está num meio crescente, né? A gente vê crise, vê dificuldades em outros setores e na estética a gente não vê essa diferença, não vê essa preocupação ainda, né? Claro, a gente percebe em alguns momentos uma situação que é sazonal, uma situação que varia, né? Mas ainda não é preocupante, não há um medo tão grande desse mercado não ter futuro profissional, né? Tô na área há 20 anos e a gente vai vendo essa diferença do início, de quando lá no começo não existia tecnologia, a gente trabalhava com recursos manuais, recursos simples, cosméticos, e hoje a gente vê uma baita tecnologia envolvida em tudo isso e fica imaginando, né, como é que isso vai adiante, onde isso vai parar, né? Eu vou falar um pouquinho do cenário, eu estava verificando alguns números para a gente se achar. E uma pesquisa interessante que eu estava avaliando é a pesquisa do IBGE, da mudança do perfil demográfico da população brasileira. Nós somos um país ainda jovem, mas que já está chegando no momento de migração e que a média de idade das pessoas aumentou muito, né? Hoje a média de idade variando aí para mais ou menos aí entre 1 e 2 anos em homens e mulheres é de 76 anos. Coisa que algum tempo atrás não era. Então isso nos traz a busca até de oferecer serviços diferenciados para um público diferenciado, né? A gente pensa muito na estética, no processo do envelhecimento, em como que o tecido vai envelhecendo, mas a gente tem que entender que as pessoas, além de tudo, estão envelhecendo e nós vamos ter uma população que vai viver muito mais, né? Dentro dessa situação. De 2018 em diante, o IBGE fala que a população de mulheres acima de 46 anos está para aumentar em 21%. Então é bastante coisa, e aí isso nos abre, falando em negócio, uma coisa bem interessante, de entender esse nicho de mercado diferente e o que a gente pode pensar enquanto oferta, né? Mas para a gente falar um pouquinho desse nosso mercado, então, quem é o meu mercado? Para quem que eu trabalho? Se a gente for pensar em gestão, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o meio que eu estou me inserindo, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que em 2016, 2017 eu fiz um MBA de gestão de projetos, porque nós profissionais da área da saúde normalmente somos profissionais de prática, né? A gente sabe fazer técnicas, a gente faz muitos cursos, sabe fazer técnicas de massagem, sabe fazer técnicas de drenagem, sabe usar recursos de eletroterapia, mas no momento que a gente para avaliar nós, enquanto gestores do nosso negócio, a gente começa a entender que talvez ali possa ser um grande problema. Bangs, desde 2008, fala sobre a gestão nos negócios de beleza, a gestão nos negócios de bem-estar. E aí a gente começou a perceber na referência da literatura que é isso, que muitas das vezes as empresas de beleza, de saúde, mas as de estética e beleza, salões, clínicas, elas têm uma tendência, e ele fala no artigo desde 2008, sobre a mortalidade dessas empresas antes de completar o primeiro ano. Por quê? Porque a ansiedade de ir para o mercado de trabalho, mesmo recém-formado, falando de negócio, faz com que a gente chegue lá
dominando inúmeras técnicas e a gestão desse negócio, em abrir uma porta, em fazer procedimentos, fica com um pouco de dificuldade, fica estremecida, e isso é um dos maiores comprometimentos, então, da mortalidade dessas empresas neste meio, porque nós somos excelentes profissionais da prática, mas quando a gente pensa na gestão, a gente tem um pouco de dificuldade para entender, né? Então, qual é o meu mercado? E para qual mercado eu vou atender? Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos prestadores de serviço. Então, nós somos o terceiro setor, o setor terciário. É aquele setor que oferece algum serviço a alguém. E em troca disso, há uma transação financeira. Ou seja, eu te ofereço o que você quer, enquanto desejo, enquanto quero um corpo bonito, quero uma pele bonita, quero uma face bonita. E eu pago para isso, muitas das vezes, em alguns momentos, falando muito com valores, né? Mas com o objetivo de chegar a ter aquele desejo, né? E avaliando e entendendo o paciente, muitas das vezes, a busca por alguma coisa está nem sempre ligada ao físico, nem sempre. Enfim, então hoje o mercado de estética crescente, como está nessa proporção que eu falei para vocês que a ABPEC diz que ainda é crescente, isso quer dizer que nós estamos num mercado que é interessante, é um mercado que está quente, um mercado que tem negócios a acontecer e que tem probabilidades na sequência aí de manter-se ainda por um bom período numa fase crescente até chegar num platô de estabilidade, né? É isso que a gente ouve muito em relação a essas situações. Quando a gente fala em administrar a empresa, a gente tem que entender também que administrar é administrar tudo. Não é só pensar no caixa, não é só pensar no quanto entra e no quanto sai financeiramente, não é pensar só no estoque, não é pensar só nos recursos que eu vou usar, não é pensar somente em alguns pequenos detalhes. A gente vai ter que começar a pensar nisso de forma mais ampla, né? O meu negócio é vender. O meu negócio é vender o meu serviço, a imagem, vender a possibilidade. E essa é uma das outras situações que pega muito na ideia de negócio, porque nós vendemos o que é intangível, né? Eu falo muito assim, teu cliente, quando ele te procura, ele tem um desejo, a tua cliente tem um desejo de ter um resultado estético lá no final, mas ele compra de ti, ele compra de vocês, o que? Ele compra meios para a obtenção de resultado, não compra resultados. Então a gente não pode se comprometer muitas das vezes ao oferecer o resultado final nesse teu processo de venda na área de estética. Você tem que oferecer para o teu paciente formas, meios, quais são a sua melhor técnica manual, o seu melhor recurso de eletroterapia, o seu melhor recurso de cosmetologia, e que juntos, nesse período, vão se proporcionar formas de chegar a um resultado final. E essa é a situação que a gente precisa começar a mudar, porque hoje ainda a gente sofre muito essa questão de que o paciente chega até vocês cobrando aquele resultado final imediato, e imediato assim, para ontem, né? Eu faço um tratamento estético, mas eu vou te pagar por ele, seja desde uma maquiagem simples até um tratamento de alta complexidade, falando em recursos inflamatórios, em criolipólise, em ultrassom, em jato de plasma, ou seja, o que for. O teu paciente está buscando aquele resultado imediato, o resultado que ele muitas das vezes não foi capaz de atingir sozinho por falta de conhecimento, por falta de vontade, e quando ele paga para vocês um tratamento, ele paga com o objetivo de transferir para você, às vezes, a responsabilidade do que ele não foi capaz de fazer. Então, essa é uma situação que a gente enfrenta bastante, seja com qualquer profissional que está atuando aí na área da estética, desde o procedimento simples manual até o procedimento de alto custo, procedimento de alta tecnologia. Então essa é uma das coisas que a gente precisa muito reverter na questão de gerir aqueles atendimentos e oferecer sim a relação expectativa à realidade mais próxima possível, tá? Então, o que é esse mercado? Esse mercado é aquele meio onde vocês vão oferecer o serviço e que você tem as pessoas buscando aquilo que vocês
tem para oferecer. E aí tem um ditado que diz assim, que a gente não pode ir para o deserto e vender areia, porque provavelmente no deserto já tem bastante areia. Então eu preciso entender e oferecer para aquele meu paciente, para aquele público, para aquele mercado onde eu estou, o serviço que está buscando. Né? Eu ouço muito nas aulas assim, mas professora, eu tenho vários recursos e muitas das vezes o paciente chega na clínica dizendo eu quero o recurso X, que é o que eu não tenho. E o que eu faço? É tentar convencê-lo de que não é o recurso, o nome técnico do recurso que vai dar resultado, mas sim o que cada um daqueles recursos vai proporcionar enquanto efeitos. E sim, nós temos essa dificuldade hoje maior do que há um tempo atrás, por quê? Porque o teu paciente tem acesso à internet, o teu paciente tem acesso a informações e às vezes essas informações vão chegar antes no seu paciente, no seu paciente, do que em você. E essa é uma dificuldade, porque ele compra a imagem que vê lá na mídia, né, na rede social, e a gente tem que reverter essa situação, às vezes porque aquilo pode não ser algo real ou pode ser algo que não se encaixe àquele biotipo, que não se encaixe àquele paciente, que não se encaixe àquela realidade. E aí a gente tem essa dificuldade na negociação de fazer entender que o conceito nem sempre é o real ou aplicável àquilo. Então esse nosso mercado hoje, ele está sofrendo grandes mudanças e a gente está tendo que aprender e se adequar muito rápido, porque a tecnologia está fazendo com que chegue tudo isso muito rápido. O tempo com que a tecnologia, tanto na mídia quanto na produção de equipamentos de cosméticos, faz com que a mudança aconteça, isso é rápido demais. Aquilo que algum tempo atrás a gente falava, por exemplo, de um aparelho celular, que a cada 6 meses eu tenho um aparelho celular novo, a cada 2, 3 meses eu tenho equipamento de eletro novo, eu tenho um cosmético novo, tenho um recurso novo, e como é que eu me adapto e como é que eu me adequo a tudo isso o tempo inteiro, né? Então fazer gestão é entender um pouco mais esse mercado e saber como que você se encaixa, qual que é o perfil do teu paciente, qual que é o perfil do teu cliente, aquele que chega até você e o que ele está te pedindo, para que você possa, sim, da melhor forma possível oferecer o que ele está buscando. Não é fácil entender às vezes isso pela variação e pelo perfil das pessoas, né? Mas a gente ainda precisa se fortalecer na seguinte informação, que nós temos os melhores recursos e nós temos as melhores técnicas, mas que elas precisam se encaixar à necessidade fisiológica além do desejo do teu paciente. É muito mais amplo isso, não é só, eu quero ter uma cintura mais fina, eu quero não ter mais essa mancha. É entender que aqueles recursos tecnológicos precisam se encaixar adequadamente no seu paciente. Né? Então hoje, diferente daquela ideia de que as mulheres conversavam entre elas sobre os recursos estéticos que utilizavam, hoje elas buscam na tecnologia. E a gente vai ter que estar em cima disso o tempo inteiro para conseguir oferecer resultado e conseguir chegar a atender o que o teu paciente, a sua paciente está buscando com você. Então é desafiador e eu entendo que é importante a gente entender isso da melhor forma possível. Nichos de mercado estão apontando, né? Hoje até em conversas em outro ambiente a gente estava falando desses nichos de mercado da estética, das opções que se tem. Hoje passou numa emissora de TV falando sobre tratamento masculino. Hoje a gente fala, eu trabalho no SESI, todo mundo sabe, e aí lá a gente fala sobre a longevidade e a gente tem uma população buscando também o desejo de ser bonito, de ser mais jovem, mais tempo. Então, quem sabe buscar esse nicho de mercado e trazer para vocês mais próximo opções do pensar só na limpeza de pele, só no tratamento convencional, só na massagem, só na corrente elétrica. Então, vamos tentar mudar um pouquinho isso para que a gente, quem sabe, consiga fazer chegar mais próximo desses perfis, desses pacientes, desses clientes de um mercado que está mudando e muda constantemente, tá? Eu tô olhando aqui uns dados e aí vou buscando essas referências das últimas pesquisas, de preparar a aula de gestão aí para algumas instituições que eu ministro, e aí vamos trazendo essas informações para vocês, que são os números mais atuais do mercado, né?
Outra coisa importante a gente precisa entender é que a estética não vai ser feita só da massagem, da drenagem, do pote de cosmético ou da eletroterapia. É da união de todos esses recursos em sinergia para oferecer para o teu paciente o melhor resultado. Para conseguir chegar até o teu paciente e atingir todas as camadas do tecido necessárias, toda a reversão fisiológica que a gente precisa causar para poder ter um resultado mais eficaz, certo? Então esse é um pensamento interessante. No teu negócio, então, a gente pode dividir na estética o que é tangível e o que é intangível. O que é tangível? É o teu espaço físico, é o que você tem de equipamentos, é a tua sala de recepção, é a tua maca, são os teus cosméticos, tudo que ela consegue enxergar e perceber desde o primeiro momento que ela faz contato contigo, seja no teu consultório, onde você atende sozinho, ou seja na clínica, onde você atende com muito mais pessoas, né? Então, algumas coisas a gente pode tentar fazer com que sejam as melhores possíveis, que é o que é tangível. É o chá que tem na sua sala de recepção, é o café, é o ambiente agradável, num dia frio tá mais quentinho, né? Num dia muito quente tá mais fresco esse ambiente. É o tangibilizar o que é possível, o que ela consegue ouvir, olhar, tocar, perceber. E essas situações tangíveis podem te ajudar no que você tem que vender lá na frente como intangível, que é um resultado que muitas das vezes a definição vai ter que ser feita no início do tratamento, ou seja, eu vou ter que definir que eu tenho que pagar um tratamento sem saber se lá no final desse tratamento o resultado vai ser aquele esperado. Ou não é nem o que é esperado, é a ansiedade de um resultado que às vezes não é real em relação à condição física ou até emocional do teu paciente, né? Então, tentar buscar o que é tangível, o que pode ser tangível no teu ambiente, o espaço onde ela te espera, quando ela te liga, ser bem atendida, se ela não conseguiu falar contigo, retornar as mensagens. Tudo isso é tangível ao ponto de você conseguir ter esses seus pacientes contigo próximo, né? Até o estacionamento ser próximo e fácil para ela chegar até o teu espaço de atendimento, como que ela chega, os teus horários disponíveis. A gente vai perceber que muitas das vezes muitos pacientes querem tratamento antes de ir para o trabalho, no horário do almoço ou depois do horário de trabalho. Hoje a maioria das pessoas trabalha em grande proporção, as mulheres também trabalham fora e precisam encaixar na rotina o tratamento estético. Então, eu ofereço para o meu paciente os horários mais adequados, eu consigo fazer com que esse paciente chegue até mim da forma que ele pode. Como é que eu ofereço esse tratamento, como é que eu faço esse paciente ou essa paciente entender o que eu estou oferecendo e se isso é condizente com a realidade para a estética, né? Uma das coisas que eu acredito ser bem importante enquanto gestão ainda é o teu relacionamento com o teu paciente. E essa às vezes é uma dificuldade. É mais difícil ainda quando vocês trabalham sozinhos, né? Quando vocês não têm alguém que possa fazer a cobrança de valores, que possa ligar para cobrar o atraso, a falta da sessão. Quando uma pessoa só tem que fazer tudo, tem que fazer às vezes do contato, do financeiro, tem que atender o paciente e aí os papéis acabam se misturando e se a gente não tiver muito clara essa separação dos papéis, a gente tem dificuldade em fazer essa gestão e tem a dificuldade, inclusive, de cobrar o paciente que precisa te pagar por um tratamento, né? Então, deixar muito claro isso e os papéis ali, se você é sozinho, que cada momento você vai ter uma função em cobrar, em atender e fazer isso com muita clareza, né? Porque às vezes o paciente, por vir muitas vezes e ser paciente de vocês, às vezes de meses, de anos, alguns acabam fundindo essa relação, né? E acabam achando que são amigos e que o amigo pode deixar para pagar depois, que o amigo pode atrasar um pouquinho, que não tem problema, né? Então essas são situações aí que a gente precisa tentar contornar e isso a gente faz muito quando a gente aprende a fazer
Gestão de relacionamentos, gestão de pessoas e gestão de relacionamentos. E saber dividir que cada momento a tua postura vai ser uma em relação ao que você tem que atuar naquele momento, seja no agendamento, seja na cobrança, ou seja durante o tratamento, para ter a firmeza e a clareza de deixar claro os papéis ali para que não se confundam isso e isso atrapalhe a tua relação com o teu paciente.